Qual é a ferramenta que mais usamos na nossa vida cristã? Muitas vezes parece ser uma lupa, sempre pronta para encontrar e aumentar os menores defeitos na vida dos outros. Somos rápidos para apontar o problema alheio, para indicar o caminho errado, para oferecer a nossa correção. Mas a verdade é que enquanto muito nos preocupamos com o cisco no olho do nosso irmão, estamos a ignorar algo bem maior que pode estar a atravessar o nosso próprio rosto. Por isso, hoje vamos encarar de frente uma das práticas mais perigosas da nossa fé: o julgamento hipócrita. Jesus, no Sermão do Monte, fala de uma forma que não deixa dúvidas. Ele é direto: hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O aviso é claro. A mesma régua severa que usamos para medir os outros será usada contra nós, e esse caminho pode nos levar à nossa própria condenação. Vemos essa atitude exposta na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, em pé, cheio de si, agradecia a Deus, considerando-se superior aos outros. Ele estava tão ocupado a admirar as suas próprias qualidades e religiosidades que não via o orgulho que o cegava. Em contraste, o publicano sequer tinha coragem de olhar para o céu. Ele apenas batia no peito e pedia: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. A conclusão de Jesus é transformadora. Apenas o humilde, que reconheceu a sua real condição, voltou para casa justificado. E por que caímos tão facilmente nesta mesma armadilha do fariseu? Porque sofremos de uma perigosa amnésia espiritual. Esquecemos não de quem éramos, mas de quem ainda somos, pecadores que, embora justificados por Cristo, continuam a lutar e a depender da mesma graça todos os dias. A nossa justificação não nos tornou perfeitos, mas sim perdoados. E quando esquecemos que a nossa própria santidade é uma obra em andamento, cheia de falhas e tropeços, começamos a olhar para a luta dos outros com impaciência e arrogância, como se a nossa caminhada fosse um mérito e não um milagre diário, fruto da misericórdia divina. E essa atitude de juiz nos força a olhar mais fundo, pois pode apontar para uma doença espiritual fatal. Jesus nos dá um alerta profundo na carta à igreja de Sardes, em Apocalipse, dizendo: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sardes era uma igreja de aparência viva por fora, mas morta por dentro, sem uma vida íntima e sincera com Deus. Isso nos leva a questionar: será que não corremos o risco de usar o rigor com os outros para mascarar uma frieza espiritual e falta de zelo em nossos próprios corações? As consequências dessa postura são devastadoras, não só para quem é julgado, mas para nós mesmos. Um corpo que julga e condena os próprios membros se torna um ambiente focado em performance, em detrimento da verdadeira expressão do caráter de Cristo. Paulo, na carta aos Romanos, faz uma pergunta direta e implacável: e você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ao nos colocarmos como juízes, zombamos da paciência de Deus, que nos leva ao arrependimento contínuo, e acumulamos ira dos céus contra nós mesmos. Então, como podemos sair dessa armadilha? A resposta é simples: temos que virar o espelho para nós mesmos. Antes de olhar para fora, somos chamados a direcionar um olhar honesto e profundo para dentro. A oração do salmista Davi, conforme visto anteriormente, nos dá o exemplo perfeito. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Este é o pedido que quebra o orgulho e convida o Senhor a mostrar as nossas próprias traves. O apóstolo Paulo também reforça essa ideia em Gálatas quando diz: mas que cada um examine o seu modo de agir. A responsabilidade, em primeiro lugar,
é sua e também minha. A nossa primeira preocupação não deve ser com os erros do nosso irmão, mas com a nossa própria vida e conduta. Este autoexame sincero é o primeiro passo para qualquer caminhada espiritual verdadeira com Deus. Mas isso não significa que devemos omitir e ignorar os deslizes uns dos outros. A salvação é individual, mas a caminhada é conjunta. E é por isso que, antes disso, Paulo nos dá a instrução completa. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. E ele complementa dizendo: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. O nosso chamado não é para a acusação, mas para o encorajamento mútuo em união. É para nos preocuparmos com a saúde espiritual do corpo de Cristo, ajudando a carregar o peso dos que fraquejaram, e não a atirar mais pedras. Portanto, a correção só é verdadeira quando vem de um coração manso que já se examinou, que se lembra da sua necessidade diária da graça e que sabe que também é fraco e continua a pecar. Fomos chamados para sermos um reflexo da graça que nos salvou, apontando para o nosso advogado que está nos céus. A verdadeira espiritualidade não se mede pela nossa facilidade em encontrar o erro nos outros, mas pela nossa coragem de olhar para dentro e dizer com sinceridade: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. No final, a escolha é nossa. Passaremos a vida com a lupa na mão, como fiscais da fé alheia, encontrando defeitos que só nos tornam mais cegos para os nossos. Ou teremos a coragem de encarar o espelho, encontrar a misericórdia de Deus ali e então usar o que recebemos de graça para restaurar o mundo ferido ao nosso redor? A nossa decisão define não só o tipo de cristão que somos, mas o tipo de Deus que apresentamos ao mundo.